você estava fazendo uma linha cronológica que eu estava gostando. Então, você falou que começou a se manifestar, suas redes sociais começaram a ter mais relevância. Nesse meio do caminho, você começou com a trilogia lá do Inquérito do Fim do Mundo e começaram a vir as retaliações do sistema, gradualmente. Primeiro sindicânciazinha, ofíciozinho, informe, aquela coisa, Alexandre de Moraes, preste informações em 15 dias sobre isto. Aí, sei lá, alguma coisa que eu tinha escrito na rede social. Só para vocês terem uma ideia do ridículo, assim, da coisa, a coisa tão escandalosa que eu respondi um processo administrativo disciplinar e fui condenada, eu recebi a pena de advertência, porque eu escrevi o seguinte tweet, tá? Eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas foi algo mais ou menos assim. No contexto daquele negócio do Johnny Depp, daquela briga dele com a mulher, Johnny Depp com a mulher, que a mulher fez um monte de acusações infundadas. Sim. Foi naquele contexto. Eu lembro desse assunto. E eu fiz um tweet dizendo que mandar prender um homem apenas com base na palavra da mulher é uma das coisas mais irresponsáveis que um juiz pode fazer. Exato. Ponto. Foi apenas isso. Certíssima você estava. Né? Claro, óbvio, e eu ratifico. Óbvio. Eu continuo pensando dessa forma. Isso. E eu fiz esse tweet. Eu não estava me referindo a nenhum juiz, a nenhum processo em andamento, porque eles não podem. Brasil, né? Nem no Brasil. Assim, um negócio esquizofrênico. Imagina se você tivesse dito assim, perdeu o mané numa mola. Né? Nós derrotamos. Nós derrotamos o lulismo. Se você tivesse dito coisas tão escandalosas assim para um juiz dizer. Né? Imagina se na eleição lá de 2018, em que o Bolsonaro foi eleito, em que eu nem sequer citava o nome do Bolsonaro. Aliás, acho que, sei lá, talvez agora seja a primeira vez na vida que eu esteja citando a palavra, o nome Bolsonaro em público. Eu não fiz isso, pelo menos não me recordo. Imagina se lá em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu dissesse, derrotamos o petismo. Uma juíza que nem era do STF, uma juíza ali de piso, de primeira instância, teria sido um escândalo, eu teria perdido o cargo ali mesmo. Mas não, o Barroso tá lá, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané. Mas ele não está sujeito ao CNJ, né? Não, ele não está sujeito ao CNJ. O CNJ é um órgão que está abaixo do STF. Então, o STF realmente é soberano ali, reina. E mandaram vários recados e você continuou. E mandaram esses vários recados e eu simplesmente continuei. Por convicção ou por não perceber o recado e achar que não ia chegar onde chegou? Não, eu tinha certeza que ia chegar onde chegou. Sabia, é verdade. E mesmo assim, comprou a briga. Eu sou testemunha de que eu conheço o Paulo há muitos anos. Eu também sei, eu só levantei a bola. Não, mas fez bem, eu estou só testemunhando aqui. Eu também sei que foi convicção e até porque tem um denominador comum que a gente pode ver em toda essa resistência contra a ditadura em curso no Brasil há muito tempo, que eu acho que todos, ou se não quase todos, são cristãos. Então, de alguma forma, respondem a uma força, a um juiz, digamos assim, superior. Esse sim. A esse sim eu me submeto. Exato. Você, então, começa a receber as represálias. E em que momento você começa a receber ameaças físicas? Ameaças físicas. Ameaças físicas eu comecei a receber, salvo engano, 2020, vindas de diversas fontes. Mas eu nunca consegui fazer nenhuma ligação entre essas ameaças físicas e questões políticas. Eram mais... Porque você atuava também na área criminal, né? Você achava que era mais ligado aos casos que você julgava. Não tinha nada a ver com a minha função de juíza. Tinha a ver com o quê? Com a minha exposição nas redes sociais. Então, eu tive alguns problemas com seguidores obsessivos. Porque o fato de você ser uma mulher bonita, isso gera em pessoas perturbadas um interesse ainda maior, né? Então, não somente por isso. Por exemplo, um deles foi feito um estudo, eu te mandei. Aliás, em breve vocês vão tomar conhecimento também do estudo do GSI, do Tribunal de Gerais. O Rodrigo também recebeu, mandei para o Rodrigo. Tem algumas pessoas que já receberam. Obviamente, eu omiti os dados sensíveis ali,
mas a conclusão do GSI, que é o setor ali de inteligência e segurança institucional do Tribunal de Minas Gerais, eles fizeram um estudo pormenorizado, até do psicológico dessas ameaças que eu recebia, de vários homens, não teve nenhuma mulher, né? Todos eles eram homens, de vários homens diferentes, e eles concluíram. Vocês em breve vão tomar conhecimento disso, vocês vão ver que isso... Eu guardei as 7 chaves esse documento, mas agora chegou a hora desse documento virar público. Eles concluíram que a ameaça era crível, que havia perigo. Mais até, mais do foram que mais crível. contundentes do que... Foram muito contundentes. E além de recomendar a escolta, tal, porque sempre nesses casos se recomenda a escolta. Mas mais do que escolta, eles recomendaram expressamente, assim, de forma, né, explícita, que eu não tivesse a minha localização física conhecida do público. O que isso quer dizer? Que eu não poderia comparecer ao fórum. Então, eu teria que trabalhar de outro lugar. E assim eu fiz. Né? Obviamente que eu ia proteger a minha vida. E pouco me importa se iam deferir ou não um trabalho por videoconferência. Pouco me importa. Se eles não deferissem, eu ia continuar trabalhando à distância para proteger a minha vida. Isso foi um documento elaborado pelo próprio Tribunal de Justiça, pelo seu setor de inteligência, pelo GSI. E isso é relevante para o caso da sua aposentadoria compulsória? Não. Porque não usaram qual foi o pretexto não, para te a aposentar? aposentadoria compulsória foram outros fundamentos, foi só coisas relacionadas à internet. Tá. Isso foi utilizado para queimar a minha reputação profissional, porque o que eles fizeram? Eu fiz um requerimento formal, embasado nesse documento do GSI, e pedi autorização para teletrabalho, como vários servidores têm. E a maioria dos juízes hoje estão fazendo teletrabalho. Teletrabalho e tal. Pós-pandemia. Sim. E achei que, até porque se isso não for um fundamento razoável para você justificar o teletrabalho de alguém, qual que é o fundamento que vai ser? Só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, a gente está falando de um documento emitido pelo Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal, emitido por um tenente-coronel e por um capitão, se não me engano, da polícia. Os dois, da Polícia Militar, Polícia Militar. Os dois atestando categoricamente de que a sua vida estava em risco e que o indivíduo era mentalmente instável. Os indivíduos, né? Hoje, no plural, que te colocavam em ameaça, eram mentalmente instáveis, que havia um perigo iminente de um ato físico contra você, e foi com base neste documento que você pediu autorização do teletrabalho. E daí o que veio? Essa questão do assassinato de reputação profissional. Então, só complementando, um desses indivíduos, inclusive, que teve o psicológico dele estudado pelo GSI, já chegou a ameaçar uma outra mulher. Eles estudaram o perfil psicológico desse rapaz, desse homem, mais ou menos uns 40 e tantos anos, e ele tinha essa obsessão por mulheres fortes. Por exemplo, delegadas de polícia, médicas, mulheres que ele enxerga empoderadas. Isso aí. Ele tinha uma fixação por esse tipo de mulher, e eu era uma dessas mulheres da lista dele. E uma dessas mulheres, que era uma médica, ele chegou, inclusive, ele responde inquérito por isso, por ter viajado até a cidade da mulher, armado, e ter se colocado na porta do posto de saúde, onde a médica trabalhava, fazia ameaças e assédio sexual, assim, explícito, umas coisas... Enfim, não sei se ele chegou a ser preso por isso, mas esse foi um dos inquéritos a que ele respondia, além de tentativa de homicídio. Isso eu ia falar, tentativa de homicídio, tá lá no documento. Tá lá no documento. Então, esse era só um dos malucos que tava na minha espreita e que o GSI monitorou. Deixa eu dar uma notícia para vocês interessante. Nós agora vemos o interesse das pessoas nos fatos, na verdade, né? Nós agora estamos com uma audiência maior do que a da Jovem Pan no YouTube. Tem quase 20 mil pessoas nas nossas... Quantas só no YouTube, Otávio? Total aqui? Do YouTube.
18.900 no YouTube. A Jovem Pan está, nesse momento, contando todos os canais dela com 15.900, ou seja, consideravelmente mais, 20% a mais, só que a gente ainda tem os locals todos. Então, um enorme interesse que está assistindo. Nós estamos transmitindo pelo canal da TV Flórida. Se inscreva no canal da TV Flórida, o canal do 4x4. Eu estou com saudade de participar do 4x4. Vocês nunca mais me convidaram. Né? Porque a gente está em recesso. A Ludmilla também participou algumas vezes. O canal do 4x4, as pessoas se inscreverem, que tem sempre o Rodrigo, a Ana Paula, como tantos amigos bons e competentes. Nós estamos pelo canal do Paulo Figueiredo Show, canal do meu programa, e pelo Twitter, tanto o Twitter, o X, né, o X, do Constantino, que novo, né? O novo, Consta Jornalista, e o @pfigueiredoshow. E com todas, se puder se inscrever em todos esses canais, vai ficar difícil desbloquear em todo mundo, então a gente sempre vai ter uma fontezinha para falar, e fazer um agradecimento especial aqui ao Otávio, à equipe da TV Flórida, por estarem nos cedendo esse espaço. Hoje era para nós estarmos no Locals, onde todos nós três temos contas, mas o Locals teve um apagão, né? O operador do estúdio do Locals ficou preso em Nova York, está tentando voltar e não consegue. Justamente. Então, eu queria fazer esse agradecimento público aqui ao Otávio, da TV Flórida. Conectem na TV Flórida. Ele cedeu aqui, assim, muito prontamente o estúdio dele para a gente fazer essa live. Esse estúdio, cheguei aqui, um estúdio bonito, maravilhoso. Eu falei, olha, nem esperava. Assim, agradeço aí publicamente aí a você, Otávio. Otávio é nota 10, tá aí sempre. A TV Flórida é uma parceiraça, sempre nos apoiando. Mas, Lúdio, voltando aqui à nossa vaca fria. Então, você começou a sofrer essas ameaças, apresentou o pedido do trabalho à distância e eles começaram a assassinar a tua reputação como juíza como? Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu voltava a trabalhar presencialmente e com todo o risco que se envolvia. E com todo o risco, e ia ser morta, ou eu ficava trabalhando como eu estava, de casa, e como muitos outros também trabalham, e sofri o assassinato de reputação, dizendo que eu não aparecia no fórum para trabalhar. Mas, ora... Mas aonde? Quem disse isso? Nos próprios desembargadores que instauraram o procedimento e... então eles abrem um procedimento contra você porque você supostamente não vai trabalhar? A corregedoria iniciou essa patifaria, que iniciou, e eu digo que a patifaria porque uma coisa é se eles desconhecessem essa circunstância. Não, ela não está indo ao fórum. Mas por que ela não está indo ao fórum? Só que a questão é que eles sabiam. Eles já sabiam, porque eu já tinha juntado no processo. E aí sai na imprensa. Aí sai na imprensa. E é essa a finalidade. É fazer o assassinato de reputação. Quem publicou? Contra um profissional. Você lembra? Aqueles todos, Metrópolis. Os suspects, né? Metrópolis, Globo. Todos eles. Esse assassinato de reputação, 247. Ele abre o caminho, né? Ele permite depois a aposentadoria precoce. Olha, muita gente acha que foi provavelmente por isso. Muita gente acha. Isso aí é uma técnica dos bolcheviques lá da época da União Soviética, uma técnica chamada amálgama. Então, quando você aplica o amálgama contra uma pessoa, você pega um monte de coisas, um monte de imputações, assim, diversas, e daqui a pouco as pessoas estão contra aquela pessoa, mas não sabem nem exatamente contra o que elas estão. Elas só sabem que elas têm que ser contra aquela pessoa. Sim. Então, por exemplo, pelo conjunto da obra, né? Pelo conjunto da obra. Você era chamada de juíza olavista. Não, mas olavista até que eu sou mesmo. O problema era quando me chamavam de juíza bolsonarista. Eu nunca nem havia citado, até porque juízes não podem ter manifestação político-partidária. E eu respeitava isso. Eu discordo que você seja olavista, porque o Olavo tinha uma máxima que era justamente prezar a independência intelectual dos alunos dele, né? Você tem que ser independente intelectual. Então, você absorveu... você aprendeu com o Olavo como eu. Mas eu disse assim, eles mas a posição do Olavo não mudava a sua. Esse que é o meu ponto. E eu quis dizer que ele era chamado assim porque colocam o rótulo de forma pejorativa, difamatória. Quer dizer, você é uma juíza. Você era uma juíza concursada, com toda a capacidade técnica e conhecimento técnico para exercer aquela função,
e tentavam te colocar numa caixinha político-ideológica para te tirar do debate, para te cancelar. Sim, até porque se eu sou classificada como juíza bolsonarista, coisa que eu nunca falei, nunca mencionei Bolsonaro na vida, acho que é a primeira vez que eu estou falando isso hoje, eu estou violando, se eu sou uma juíza bolsonarista, eu estou violando as regras da magistratura. Sim, que é o caso do juiz Lu 22. Lu 22, que o cara exatamente. foi juiz da Lava Jato, né? E o cara tinha a senha dele, Lula 22. Esse sim era um militante partidário. Ainda teve aquele escândalo lá de, teoricamente, né, acho que a voz dele ficou comprovado isso, intimidando um filho de um desembargador, quer dizer, cometendo um crime, negócio mais absurdo possível, e já tem gente tentando passar um pano, lustrar e reabilitá-lo na magistratura. Quer dizer, veja o grau de duplo padrão aqui, né? A perseguição a uma chamada juíza bolsonarista e o salvo-conduto e a blindagem, a proteção ao verdadeiro juiz lulista. Assim como tem os empresários lulistas, né? Trajano, Luísa Trajano e tantos outros, ninguém na imprensa fala empresário lulista. Agora, empresário bolsonarista, até hoje, Luciano Hang é censurado, é perseguido e vários outros. Então, o sistema dá um recado muito claro, né? Ou você está do nosso lado e vai ter a proteção do sistema, ou você quer peitar o sistema, você vai ser aposentada de forma precoce, censurado, demitido da Jovem Pan, por pressão do próprio Alexandre. Essa questão da amálgama é interessante, porque é exatamente a estratégia usada com o próprio Bolsonaro, né? Sim, Porque, sim. é joia, genocida, cartão de vacina, cartão de vacina, entra joia. Leite moço, ato golpista, leite moço. No final você fala copo assim, de leite. Exato. Copo de leite fascista, nazista. Então, você mal se defendeu de uma acusação, você já está tendo que, já está recebendo outra. Exato. E foi com isso que eu... Mas quando isso começou a ser comigo, como eu sou, sim, uma Olavete, uma aluna do professor Olavo de muito tempo, eu entendi exatamente o que estava acontecendo comigo. Para mim estava claro, eu estou sofrendo amálgama. E é isso. Eu tinha a opção ali de parar. Agora, eu acho que se eu parasse, eu teria perdido o cargo da mesma forma. Aquela velha história, né? Do Chamberlain. Do Chamberlain. Né? Entre a desonra e a guerra, você escolhe a desonra e vai ter a guerra. E vai ter a guerra. O Moro, né? O caso do Moro vai ser perseguido, vai Exatamente. ser destruído, né? E não vai ter ninguém para tentar defendê-lo sequer. Porque todos os lados olham para ele hoje em dia, né, com desprezo. Eu vou ter que, daqui a pouquinho, sair, deixar vocês dois continuarem esse bate-papo excelente, que eu tenho um compromisso. Mas, Ludmila, eu queria entender de você como é que foi esse processo de pedido de asilo. Você apresentou isso tudo que você está trazendo de forma bem resumida aqui para o nosso público ao governo americano. Você faz um pedido de asilo, como é que funciona isso? Quanto tempo leva de prazo para julgar? E aí, então, de alguma forma, a aquiescência dos responsáveis por esse julgamento de que você é, então, oficialmente, uma perseguida política. Explica isso para todos. Eu só fiquei confuso na linha do tempo, Lud, em relação a gente chegou à questão da investigação que fizeram em relação a você não trabalhar e tal, procedimento, não sei como é que é o termo técnico que eles utilizam lá, sindicância. Sindicância. E como é que disso virou o processo que efetivamente acabou te aposentando compulsoriamente? Porque não foi esse. Não foi esse. Essa que é a separação que eu queria fazer. Uhum. Não foi esse, não. né? Eles abriram, qual foi a conclusão dessa sindicância? Não teve. Não teve. Porque aí fizeram uma outra... aí tinha uma outra mais antiga, tal, e essa outra mais antiga culminou na aposentadoria compulsória, que foram 3 fundamentos da aposentadoria. Certo. O primeiro foi um tweet. O que dizia o tweet? Era um tweet em que eu falava mal... Derrotou o lulismo. Falava mal de quem? De quem? Do Mr. Xandão. Da audiência de custódia. Caramba. Então eu não falava mal nem de uma pessoa. Eu falava mal de um instituto processual. Que na época nem era codificado em forma de lei, né? Eu não lembro de que ano que foi o meu tweet. A audiência de custódia, ela começou aplicada de forma ilegal. Era uma resolução do CNJ. Era uma resolução do CNJ que não tem competência para legislar
em matéria de processo penal. Qualquer... Foi o Lewandowski, um dos principais, né, responsáveis por esse troço, se eu não me engano. Eu lembro na época ele presidente Foi 2015. do STF, eu lembro Foi 2015. dele chancelando isso, indo na primeira audiência de custódia para ouvir os presos e tudo. Engraçado que os bolsonaristas não merecem muito isso, né? No 8 de abril tá um problema de ausência de audiência de custódia. Mas, enfim. Então, o CNJ resolveu inventar a audiência de custódia sem lei, ou seja, agiu ilegalmente, inconstitucionalmente, né, como eles costumam agir mesmo, e eu sentava o cacete, continuo sentando. Então, assim, eu falava, olha, a audiência de custódia é um saque de criminoso, é um serviço de atendimento ao criminoso. Não serve para nada. Não tem uma serventia. E além de não ter uma serventia, antes do pacote anticrime, a audiência de custódia era ilegal, porque não tinha previsão em lei. Então eu fiz um tweet chamando a audiência de custódia ao troço. Eu chamei a audiência de custódia no tweet de saque, de serviço de atendimento ao criminoso. E esse foi um dos fundamentos da minha aposentadoria compulsória. Tem mais 2. O segundo fundamento foi uma palestra no Itamaraty. Eu vi essa palestra. Eu acho que foi nessa palestra que eu te conheci. Não foi? Foi? Eu acho que sim, que eu tomei ciência da sua existência. Sério? Que ano que foi? 2019. Então, eu acho que foi. Em Brasília, no prédio, no Palácio Itamaraty. Eu acho que foi uma das primeiras, se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que eu vi alguém falar sobre juristocracia. Não foi nessa palestra que você começou a falar sobre isso? Falei sobre ativismo judicial. Não lembro se eu usei o termo juristocracia. Talvez... Não, acho que eu usei. Eu me lembro que eu falava assim, alguém no Brasil descobriu esse troço, que bom. Eu acho que eu nunca tinha te visto. Falei, nossa, essa menina é bonita, carioca, que eu reparei pelo teu sotaque na hora, né? E aí falei, pô, quem é essa pessoa? Aí eu acho que eu mandei num grupo para alguém, e ele falou, não, essa é a juíza. E eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim. E eu acho que foi ali que a gente começou a conversar. Pois é, não acho que a gente começou a conversar. Eu acho que quem nos apresentou foi o Alan. Não me lembro mais. Mas foi o Alan. O ponto é que você estava criticando ativismo judicial. Essa palestra está até hoje no YouTube. Procurem lá. Ludmilla Globalismo, alguma coisa assim. É uma palestra, era um seminário do Itamaraty, promovido pela FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão. Fazia um trabalho ótimo, eles me chamaram, palestrei lá, eles eram muito, muito competentes. Na época era o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que inclusive estava no evento. Estava ele, estava Flávio Morgenstern, estava Cristo Anieto. E a minha parte era falar sobre ativismo judicial. E eu disse em 2019, eu disse como o STF ia tomar o poder. E tudo que eu falei naquela palestra aconteceu nos anos seguintes. Tanto que assim que Luiz Felipe Salomão assumiu a Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, acho que um dos primeiros, se não o primeiro ato dele, foi abrir um processo disciplinar contra mim, indo o conteúdo desta palestra como fundamento para me processar. Agora, o filho dele ele não vai botar disciplina nenhuma, né? O filho dele pode arrumar confusão na Disney. Eu fiquei sabendo dessa fofoca aí. Foi o Alan dos Santos que divulgou. Eu evito sempre falar do filho dos outros, porque, coitado. O pai não tem culpa dos erros do filho, o filho não tem culpa vice-versa. Dos erros do pai, né? Mas... A menos quando o pai vai tomar as dores do filho, xingou de criminoso, Exato. Abre inquérito da Polícia Federal na casa da família e as imagens de Roma, nada. Mas não esquecemos o aeroporto de Roma. É isso que eu acabei de falar. Não esquecemos. Essas imagens um dia virão a público e aí eu não consigo imaginar coisa melhor do que essa para desnudar o Xandão. É isso. Não consigo imaginar. 2 pilares e o terceiro. Conjunto da obra que você era uma militante, você era uma pessoa ativista. Por denunciar o ativismo. Criticou. Na minha palestra, eu estava difamando o poder judiciário. Eles só aceitam. Ataque às instituições. Sua vida uma palestra seria tão mais fácil se você fosse do grupo Prerrogativas, viu? Não, 1000 vezes. Esse é tão mais fácil sua vida. Eu estaria agora num cover Scott. Eu acho que se você tivesse virado a casaca,
eu acho que eles não teriam te caçado, não. Caçado não, né? Aposentado. Sim, eu acho que se ela tivesse virado Reinaldo Lula Azevedo, lá, exato. Reinaldo Azevedar, você está protegido, né? Tem que fazer isso e queimar o próprio livro, né? Esse é o custo, a omissão, é o constrangimento de você ir em praça pública, num show trial soviético, e dizer: eu errei, peço desculpas, a instituição da audiência de custódia é maravilhosa, o sistema judiciário é lindo, e pronto. É isso que eles exigem, né, em troca de você não ser perseguido. E eu ali, o próprio CNJ tem uma resolução que diz que a atividade de palestrar é atividade enquadrada na atividade de magistério. Então, assim, o próprio CNJ tem uma resolução dizendo isso. Palestra, você está ali como professor. Então, eu estava ali como professora, dizendo o que eu achava que o STF estava fazendo de errado. Então, o conteúdo daquela palestra foi jogado no inquérito lá na sindicância lá do Luiz Felipe Salomão. Pegaram trechos, né? Transcreveram trechos. Esse trecho aqui, ela está atacando as instituições, ela está difamando o STF. O Deltan Dallagnol foi perseguido por coisas parecidas antes de como candidato e deputado depois eleito, né? Ele foi cassado. Antes, ele foi perseguido no Ministério Público também por tweets criticando, né, certas posturas absurdas. Então, é muito claro, né, que existe um viés, né, que esse sistema tem lado. Isso está muito claro para o Brasil inteiro hoje em dia. Ninguém pode alegar ignorância, ninguém pode ficar na dúvida. Não, será que ela fez alguma coisa que justificou a punição? Ninguém pode. Foi por isso que eles levantaram a lebre da desídia funcional, porque eles precisavam justificar no inconsciente coletivo aquilo que eles queriam fazer que não teria justificativa. Por exemplo, essa aposentadoria compulsória por esses motivos. O terceiro motivo foi bateção de boca com um tuiteiro. Você falou para alguém que ele tinha pitadas de psicopatia, alguma coisa assim? Eu nem falei isso, de pitada de psicopatia. Você é uma pessoa horrível. Você é uma pessoa horrível com pitadas de psicopatia. Seria uma coisa bem grave para um juiz falar. Eu acho. Eu acho também. É impressionante. Mas o que você falou no bate-boca lá? Bateção de boca. Eu só não vou levantar essa bateção de boca porque eu não quero levantar o nome daqueles com quem eu bati boca. Mas era bateção de boca de internet. E aí, por esses 3 motivos, eles decidiram que era a hora de te aposentar compulsoriamente. Justamente. Então, isso, para mim, explica essa levantada de bola que eles deram em lance da desídia. Porque ninguém em sã consciência vai aceitar que qualquer um desses 3 motivos, de fato, seja um motivo suficiente. E os desembargadores, alguns que votaram pela minha aposentadoria compulsória, eles são tão ineptos intelectualmente, assim, é uma coisa... São tão vergonhosamente ineptos, incapazes mesmo juridicamente, que alguns chegaram a levantar a seguinte bola. Ela não se enquadrou nas 2 advertências anteriores que ela levou. Só que todos os fatos que foram julgados na minha aposentadoria compulsória são fatos anteriores àqueles que ensejaram as advertências anteriores. Então, não tinha como levar a advertência... Uma coisa é você levar a advertência e voltar a praticar um ato... Aquele delito. Aquele ato. Supostamente aquele delito. Só que não foi isso que aconteceu. Eram fatos muito antigos. Então, teve desembargador, assim, dá até pena, assim, dá pena, assim, da inépcia jurídica desses caras que chegam a desembargador. Eu não sei se é inépcia, gente. 25. Eu não sei se é inépcia, porque está muito claro o que está acontecendo. Eu ia até falar uma coisa. Tem uma frase conhecida, né? Que é assim: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? A filosofia política fala muito disso. Quem dera que no Brasil fosse isso. Exato. Quem dera. Dá tudo para os amigos corruptos, para os comparsa, comunismo e tudo, mas aplica a lei para a gente. Se aplicar a lei para a gente, eu estou protegido, eu não cometi nenhum crime. O problema não é esse, o problema é que eles inventam os crimes. É um puro arbítrio. Então você não tem defesa, porque não é uma questão de, minha opinião, não é uma questão de inépcia jurídica. Eles sabem que tem que te calar, eles sabem que tem que te tirar
é uma ordem, é uma coisa política, é 100% político, então não tem nem que ter verniz jurídico, Ludmila. O negócio está escancarado. Uhum. É a minha o pior opinião. é que eu acho que ali são 25 desembargadores no órgão especial. O pior é que eu acho realmente que tem um ou outro ali que julgou realmente pensando o seguinte: ela não se emendou nas advertências anteriores, então isso aqui por si só, é como se eles dissessem, olha, isso aqui, eu sei que isso aqui que aconteceu por si só não pode ensejar uma aposentadoria compulsória, é muito pouco. Mas como ela não se emendou nas advertências anteriores, então vamos aposentá-la. Só que eles não se ligaram que esses fatos que estavam sendo julgados eram fatos muito anteriores àquelas advertências que eu tinha tomado. Os caras, assim, é o básico do básico. Os caras, assim, têm um intelecto, assim, de uma lagartixa. É um negócio realmente vergonhoso, até porque lamentável. É tão claro isso, né? Eu sou leigo na área de direito e tudo, mas você não pode ter crime sem lei, né? Sem previsão legal. Então funciona mais ou menos para isso que você está falando. Você não pode ser punido por ter reincidido numa advertência que a coisa aconteceu antes da advertência. É uma questão cronológica. É uma questão cronológica. Não dá pro troço. Eu falei, cara, assim, eu vou recorrer desse negócio. Assim, esses caras são tão... Para que eu vou recorrer para pessoas muito mais ineptas do que eu? Aí eu lembro de uma entrevista na Gazeta do Povo, dizendo isso. Eu não vou recorrer porque eu já sei que são cartas marcadas, digamos assim. Então, assim, tem uma mistura de ignorância e uma mistura marcada, de perseguição política. Tem os ignorantes ali. Eu acho que alguns até nem eram maliciosos, eram apenas ignorantes mesmo. Sei o placar. Qual foi o placar? Sei o placar. Agora eu não tenho de cabeça. Mas foi uma coisa esmagadora, assim? Teve votos contrários. Teve votos contrários. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Tem mais de um processo disciplinar, mas eu posso buscar essa informação depois. E os votos são abertos? São... Você sabe quem votou? Não é público. Eu fico sabendo. Você tem eu fico sabendo. A sentença não é pública, é o processo sigiloso. Mas eu fico sabendo dos votos. Eu acho interessante que tenha... Porque às vezes a gente fica desesperançoso, né? Tá tudo dominado, Sempre tem resistência interna. Tem umas pessoas lá dentro que devem ter se colocado contra, né? No grupinho de Zap. Não sei porque para fora é uma unidade. Né? Mas eu sei que tem muita gente que tá realmente indignado. Uma ou outra, às vezes até me manda uma mensagem. Então, juízes, sei que... colegas, juízes. Tem muita gente indignada. Tem. Só que com medo de manifestar, até em rede social, até no WhatsApp, né? Sim, até no WhatsApp. Tem, e não é pouca gente, não, é muita gente. Por isso que eu admiro pessoas corajosas como você, o Sebastião Coelho, porque a indignação deles não vale de nada, assim, não mudou nada no mundo exterior. Exatamente. Se indignar no travesseiro na hora de dormir é covardia, é o nome disso. O chora no banho, né? Assim, ninguém vai ver se tá chorando no banho, você vai chorar sozinho. Eu